Queria pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Vamos ler os primeiros 5 versículos desta carta que Paulo escreveu a Timóteo. E nós também desejamos, naturalmente, que este texto que vamos ler esta manhã e também as verdades que nós ouviremos da parte do Senhor para cada um de nós sejam de facto um momento importante de reflexão sobre aquilo que Deus deseja para as famílias da nossa igreja, para a nossa igreja, que acho que é os testemunhos tanto de Paulo, como de Timóteo, como de Lloyd e de Eunice, devem ser relevantes para a vida da igreja hoje. Então vamos ler o texto da segunda carta de Timóteo, logo no capítulo 1, os primeiros 5 versículos, que dizem o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembrando as tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Quero, em primeiro lugar, dizer aos irmãos que apreciei muito este tema para a Igreja, para este dia, Dia da Ação de Graças pelas Mães. É um tema que nos ajuda, como Igreja, como comunidade cristã, a sentir a necessidade de nos dirigirmos a Deus agradecendo pelas mães e pelos lares que nós temos na Igreja, para que realmente eles cumpram completamente aquilo que é o plano que Deus tem para a família. Representa, meus irmãos, uma boa oportunidade juntos, como Igreja, de expressarmos a Deus a nossa gratidão pelas mães e por todos os que no lar se empenham em ser usados por Deus na partilha de uma fé genuína, assumida naturalmente no dia-a-dia, de forma particular com os filhos e também com os netos. É uma bênção para a Igreja ter famílias que se empenham na educação e na condução da vida espiritual dos seus filhos. O exemplo da mãe de Eunice, da mãe Eunice e da avó Lloyd são encorajadores, mostrando que os pais, avós, devem fazer dos seus lares lugares onde os seus filhos e netos se sintam em segurança, onde exista ensino, amor, disciplina e observem um testemunho de fé e obediência a Deus sem qualquer fingimento por parte dos seus pais, dos seus avós e da família que está ao redor. Mas permitam-me colocar esta questão por outro prisma. Não devemos ignorar que, ao sermos testemunhas fiéis de Deus, evitamos que a tristeza inunde os nossos ambientes familiares, as nossas igrejas, quando constatamos que adolescentes e jovens abandonam a comunhão da igreja ou se tornam mesmo indiferentes aos valores cristãos que aprendem, ou rejeitam a fé e a esperança de uma vida abundante que só Cristo pode garantir. Estou convencido
que a forma como Paulo reconhece a fé de Timóteo, juntamente com o testemunho da sua mãe e da sua avó, Eunice e Eloide, nos orienta nas escolhas que contribuem para que os nossos filhos, os nossos netos, vivam a vida abundante, com impacto junto dos seus colegas e dos seus amigos. E ainda empenhados e alegres de trabalharem num espírito de união e de unidade na Igreja e glorifiquem a Cristo com a sua vida. Confiamos assim que estaremos com o testemunho de pais fiéis ao Senhor a abrir caminho para as novas gerações serem obedientes a Cristo. Por isso, devemos estar gratos a Deus pelas mães que se empenham na educação formal e espiritual dos seus filhos. E é claro no texto que ainda há pouco lemos em Deuteronômio, um texto bem conhecido que mostra de facto a importância que os lares têm, que os pais, que os avós, que a família ao redor das crianças e dos adolescentes e dos jovens que vão crescendo, percebam a relação que os seus pais e os seus familiares cristãos têm com o Senhor. No fundo, diríamos que a chave deste relacionamento está em exercermos nós, que temos a responsabilidade de educar os nossos filhos, de orientar ainda, se possível, também os nossos netos, mostrar que temos fé no Senhor, que Deus é relevante na nossa vida, que Ele acompanha todos os passos da nossa vida, os bons, os que nos trazem alegria, mas também aqueles que nos trazem tristeza e às vezes derrotas no nosso próprio percurso da vida, mas que temos e assumimos uma fé que não é fingida. Isso é muito relevante na vida que temos com os nossos filhos no dia a dia. Deixem-me, de forma muito breve, registar uma nota sobre a origem deste dia de ação de graças pelas mães, devido especialmente à data de hoje, 10 de maio de 2026. As igrejas evangélicas celebram, desde o início do século passado, regularmente, no segundo domingo de maio, em culto de adoração e gratidão a Deus, pela vida e pelo testemunho das mães fiéis ao Senhor que se empenham em conduzir os seus filhos a Deus. Esta tradição nasceu exatamente no dia 10 de maio de 1908, faz hoje precisamente 118 anos, numa igreja no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, uma igreja metodista na localidade de Andrews. Desde esse dia, as igrejas evangélicas, particularmente no Ocidente, em vários contextos denominacionais, têm mantido esta tradição que perdura até hoje e que é muito importante, que naturalmente, que a par daquilo que nós chamamos sempre o Dia das Mães e que isso pode levar naturalmente a uma criatividade para além daquilo que é importante e salutar no culto de adoração ao Senhor, é um dia de gratidão pelo trabalho que as mães exercem no ambiente dos lares. E acho que este é um aspecto importante. Mas voltemos, e é para isso que estamos aqui, voltemos para o texto bíblico que lemos há pouco nesta carta a Timóteo. Rogamos a Deus que, de facto, o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender e aplicar os seus ensinos na nossa vida e na vida dos nossos filhos e também dos nossos netos. Os irmãos devem se lembrar muito bem, provavelmente as mães, também os pais e, claro, os avós. Provérbios 22:6 ensina ao menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Por isso, nós escolhemos para o texto, para o tema desta mensagem, a fé que passa de geração em geração. Esta é a nossa preocupação, que esta fé sem fingimento, que naturalmente que deve ser uma preocupação para todos aqueles que orientam a vida na família,
possam transmitir àqueles, de facto, que nós cuidamos e amamos e sustentamos diariamente nos nossos lares, que são os nossos filhos e também, naturalmente, os nossos netos, a preocupação constante, mesmo que não estejamos junto deles permanentemente, a nossa atenção e o nosso cuidado, o nosso amor também pelos nossos netos, e isto, naturalmente, inclui no próprio texto bíblico a menção do apóstolo Paulo por Lloyd. Por isso, os primeiros 2 versículos mostram uma saudação do apóstolo Paulo. Esta saudação não se destina, meus irmãos, exclusivamente a Timóteo. Ela seria lida também pelas igrejas e os leitores deviam de saber e reconhecer que quem escrevia esta carta era Paulo, e que tinha sido escolhido por Cristo, recebendo dele a autoridade para proclamar que a promessa da vida eterna só pode ser encontrada através do sacrifício de Cristo na cruz. A tarefa de Paulo, por mandato de Cristo, correspondia exatamente, e este é um aspecto importante logo no início desta carta, ao plano eterno de Deus desde a criação. Claramente revelado nas Escrituras, Paulo deixa isso claro quando escreve no versículo 1, ou quando menciona o versículo 1, em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo. Paulo estava a desejar dizer a todos os leitores cristãos que iam ler esta carta nas várias igrejas onde ela ia ser lida, como está a ser também importante e relevante para nós hoje, que era necessário assumirem a tarefa de continuarem a testemunhar fielmente a sua fé em Cristo, chamando a atenção para a importância do testemunho de uma fé não fingida, que deveria começar dentro do ambiente dos seus lares, com os seus filhos e os seus netos, para que a mensagem da salvação de Cristo se revelasse no coração das gerações mais novas. Timóteo conhecia bem o propósito divino da tarefa missionária, como nós, naturalmente, hoje conhecemos, pelo aquilo que lemos não só no livro de Atos, mas nas várias cartas paulinas, que nos dão a ideia clara daquilo que era a tarefa missionária, a importância e a relevância do trabalho missionário. Ele próprio, Timóteo, tinha participado intensamente nesse esforço. No entanto, era necessário recordar esta promessa de vida eterna em Cristo aos leitores, primeiro, aos de origem judaica, particularmente àqueles que estavam na diáspora, ao mesmo tempo, também aproveitar as oportunidades para dar a conhecer o conteúdo desta mesma promessa de vida às nações e aos povos gentílicos, para que pudessem também receber de Deus a fé que os conduziria à salvação eterna que está em Cristo, crucificado e ressuscitado. Essa salvação que lhes traria a alegria de estarem em Cristo e verem como Ele operava nas suas vidas a regeneração e a transformação e os tornava novas criaturas, com esperança da vida eterna obtida pela graça maravilhosa de Deus. E este era um aspecto importante que não devia de ser descuidado pelos pais no lar. Nós hoje vemos muitos pais preocupados com o desempenho da vida académica dos seus filhos e os planos que naturalmente eles próprios elaboram daquilo que acham que os seus filhos devem fazer no futuro. Investem aquilo que têm emocionalmente e aquilo que não têm, até do ponto de vista financeiro. E estou a falar, meus irmãos, para a igreja, para crentes, para cristãos, que sabem realmente aquilo que Deus deseja de cada um de nós. E às vezes, por este estilo de vida apressado que temos, a ansiedade de competição que invade os nossos lares, preocupamos mais com esse tipo de situações e não nos preocupamos com a vida espiritual dos nossos filhos.
Paulo desejava que os seus leitores soubessem da importância de começar a proclamar a promessa da vida eterna no contexto do lar, através de um testemunho fiel e coerente de fé. É na vida cotidiana, meus irmãos, no seio da família, que o Evangelho é primeiro vivido e transmitido, não apenas por palavras, mas por vidas, moldadas pela fidelidade e da obediência a Cristo. O exemplo de Eunice e de Lloyd são uma demonstração da relevância do testemunho cristão no ambiente do lar. E não deve ser desvalorizado. Às vezes pensamos que o pastor, a liderança da igreja, os próprios irmãos na igreja resolvem o problema do ponto de vista espiritual. E deixamos isso com os outros em vez de nós próprios. Assumirmos a responsabilidade da liderança espiritual da vida dos nossos filhos. Pais e avós. E deixem-me falar nos avós, porque o próprio apóstolo Paulo também fala de Lloyd. E sabemos a importância que os avós têm no crescimento, na educação e na vida espiritual dos seus filhos, dos seus netos. Pais e avós são chamados a cuidar de todas as vertentes da vida dos filhos e dos netos. Física, emocional, intelectual e de forma central na sua vida espiritual, para que cresçam num ambiente onde a fé nas promessas de Deus possam florescer. Não basta a proteção, o sustento ou garantir uma formação académica robusta. É necessário formar corações que conheçam e confiem em Deus. Ao cultivarmos intencionalmente uma vida de testemunho coerente no lar, fé sem fingimento, ajudamos a reconhecer a fidelidade de Deus e a reconhecer com fé e a responderem com fé às situações mais desafiantes. Assim, preparados pela graça, poderão usar o seu próprio testemunho de forma consciente e fiel. Desta forma, teremos uma juventude envolvida na missão de proclamar o Evangelho de Cristo. Se tivermos este cuidado, podemos afirmar com segurança, meus irmãos, que em Cristo colocamos a nossa esperança também pelas futuras gerações no ambiente das nossas igrejas. O segundo aspecto que queria ressaltar no texto que nós lemos é gratidão e intercessão, que são marcas de uma fé viva. Reparemos no versículo 3. Olhamos para o versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações de noite e dia. A oração, meus irmãos, ocupa um lugar central na vida de Paulo. Isso nós sabemos, conhecemos, temos ouvido isso muitas vezes. Mesmo, e vejam, mesmo em circunstâncias como aquela que o apóstolo Paulo estava a viver, que ele estava preso, estava numa prisão que provavelmente a enfrentar dentro em breve, saber que a sentença de morte, de execução, estava muito perto. Mesmo em circunstâncias difíceis, como aquela que ele estava a viver, ele não se concentra nas suas necessidades pessoais, nem no sofrimento que estava exposto, mas dirige-se a Deus em ação de graças pela tarefa que recebeu de dar a conhecer às multidões a vida em Cristo. E essa razão pela qual ele estava injustamente preso. Mas também vemos-lo a interceder com preocupação pela vida, pela saúde e pelo ministério de Timóteo, que era o seu filho na fé. Paulo ensina-nos que a oração sustenta o crente nos momentos de prova. Nós sabemos isto por teoria muito. Nós sabemos que isso faz parte da vida dos crentes, ou que deve fazer parte.
sabemos que provavelmente a oração fortalece a sua confiança em Deus e ajuda-o a manter viva a memória das obras e das pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. Assim mesmo, na adversidade, o coração de Paulo permanece grato, confiante, firme na proclamação do plano redentor de Cristo. O primeiro testemunho neste versículo, o primeiro testemunho de fidelidade que esta oração de gratidão revela é o facto de Paulo estar sinceramente grato a Deus por o ter mantido firme no exercício obediente da sua tarefa missionária, mesmo em circunstâncias difíceis. Ele afirma: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Mesmo preso, ele continua a agradecer a Deus as oportunidades todas que teve de pregar o Evangelho. Paulo refere que tem vivido em obediência ao mandato de Cristo, enfrentando falsas acusações de opositores, provavelmente muitas delas de origem dos seus patrícios judaicos. Paulo nunca renegou as suas raízes judaicas, nem rompeu com a fidelidade ao Deus do povo de Israel, ao qual ele pertencia. Antes, reconhece a continuidade do plano redentor de Deus, agora plenamente revelado em Cristo. O segundo testemunho de fidelidade nesta oração surge quando Paulo expressa gratidão a Deus pela vida e pelo apoio de Timóteo, seu colaborador nas viagens missionárias, e pelo seu cuidado pastoral com as igrejas. Esta oração espelha as boas memórias que tem de um jovem que demonstrava uma fé genuína em Cristo, assistindo Paulo nas suas necessidades e nas suas enfermidades. Era Timóteo um cooperador fiel, cuidadoso, gentil, pronto para toda a boa obra do Evangelho, e conquistou, claro, a estima e a confiança profunda e profunda afeição do apóstolo Paulo. As palavras de Paulo revelam esse sentimento quando diz: sem cessar me lembro de ti nas minhas orações de noite e dia. Neste verso, para além do conforto que sentimos ao ler estas palavras de gratidão e intercessão, não só pela tarefa missionária, mas também pela vida de Timóteo e por aquilo que representa para Paulo e para o seu ministério, somos confrontados com o exemplo vivo de cuidado espiritual e de amor sincero. Não se trata apenas de reconhecer o valor dos outros, mas de os levar continuamente diante de Deus em oração. À semelhança de Paulo, somos também chamados, meus irmãos, a interceder pelas crianças, pelos jovens, pela família da Igreja, para que Deus cuide das suas vidas e lhe conceda uma fé sincera, também sem fingimento. Devemos igualmente orar pelos lares cristãos, para que sejam ambientes onde o Evangelho é vivido de verdade, coerência e graça. Assim assumimos a responsabilidade de orar uns pelos outros com perseverança, cultivando uma vida que reflete um interesse genuíno pelo próximo. Que através das nossas palavras e atitudes sejamos instrumentos de encorajamento, manifestando uma fé viva que cuida, sustenta e edifica o corpo de Cristo, a Igreja. Dou graças a Deus, no versículo 13, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Ao olhar de novo para este versículo, vejo também como a oração no ambiente do lar assume um papel decisivo na formação espiritual das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Não deve ser apenas um hábito religioso, uma norma
horária em casa, mas um testemunho vivo de dependência de Deus que molda o coração e a mente daqueles que observam e vão participar nesse momento. Quando os filhos veem os pais e os avós oram com sinceridade, que entregam as suas lutas, decisões, alegrias ao Senhor e estão a aprender de forma prática aonde está a verdadeira esperança. Esse ambiente cria raízes profundas onde a fé não é apenas ensinada, mas é vivida diariamente. Assim, a oração em família torna-se um instrumento que Deus usa para fortalecer uma fé sólida, autêntica e capaz de se afirmar com coragem através de um testemunho fiel ao longo das suas vidas. Deixem-me fazer este apelo. Orem com os vossos filhos e com os vossos netos. Agradeçam a Deus pelas suas vidas e pelas alegrias que eles vos trazem para casa. Orem para que Deus os ajude nas suas escolhas. Orem para que Deus os conforte nas derrotas e nas dificuldades e que lhes dê confiança na sua presença amorosa. Ore para que o Senhor corrija as suas decisões e caminhos errados que escolheram. Ore para disciplinar e para aceitar a disciplina que vem de Deus para a vida dos seus filhos. Ore para que assumam sem receio a sua fé em Cristo. Encoraje outros pais a orarem em conjunto pelos filhos e também pelos netos. Fé sem fingimento, de geração a geração, para geração. Lembrando, o versículo 4 diz, lembrando as tuas lágrimas, e estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avoloide e em tua meionice, e estou certo que também em ti. Estes dois versículos revelam a profundidade da relação espiritual entre Paulo e Timóteo, marcada por lágrimas, saudade e alegria, antecipada no seu reencontro, expresso com intensidade por Paulo, particularmente no capítulo 4, versículo 21 desta carta, que diz: apressa-te para chegares antes do inverno. As lágrimas de Timóteo não são sinal de fraqueza, mas antes a expressão de um coração sensível, fiel e profundamente comprometido com a obra de Deus e cuidado com o seu pai espiritual. Elas revelam não apenas a emoção, mas também o amor genuíno, a lealdade espiritual e uma ligação marcada pelo Evangelho que marcou ambas as vidas destes dois homens. Com esta descrição, Paulo deixa um testemunho claro acerca de Timóteo. Ele evidencia que Timóteo é possuidor de uma fé sem fingimento, autêntica e consistente, fruto da obra de Deus na sua vida. Esta fé não é apenas declarativa, mas visível no seu compromisso com o ministério pastoral e o seu serviço fiel. Ao mesmo tempo, revela-se no cuidado profundo que Timóteo tinha por Paulo, demonstrado na sua ligação afetiva, na sua lealdade e no seu desejo sincero de o acompanhar e de o apoiar na obra missionária. Esta fé, porém, não surge de forma isolada. Paulo reconhece claramente a ação de Deus através de testemunhas fiéis no ambiente familiar de Timóteo, nomeadamente da sua avó Loide e da sua mãe Eunice, cuja fé sincera foi plantada e cultivada com intencionalidade. Foi neste ambiente de testemunho consistente que Timóteo foi moldado espiritualmente, aprendendo desde cedo a confiar no Senhor. Assim vemos que a fé sem fingimento que nele habita é também fruto de uma herança espiritual vivida e transmitida com esforço, coerência
e dedicação no seio do lar. Ao olharmos para a vida e testemunho de Timóteo, somos desafiados a reconhecer a responsabilidade espiritual que recai sobre pais e avós. Na formação das novas gerações, a fé sem fingimento não nasce por acaso, mas é cultivada num ambiente de coerência, de oração, de testemunho diário dentro do lar. Deus continua a usar o contexto familiar como meio privilegiado para moldar o coração das crianças, dos adolescentes e dos jovens. O meu desejo é que os testemunhos de Eunice, de Lloyd e Paulo, relativamente a Timóteo, nos ajudem a compreender que somos chamados a assumir com seriedade a responsabilidade de transmitir a fé às gerações que vêm depois de nós. A fé em Cristo não se impõe. A obra é obra soberana da vontade de Deus, mas é cultivada no lar, através do exemplo, da oração e do ensino fiel à palavra. Pais e avós têm um papel insubstituível neste processo, sendo chamados a viver de forma coerente aquilo que desejam ver nos seus filhos e também nos seus netos. Não negligenciemos este privilégio e esta missão que Deus nos deu para que a fé sem fingimento continue a passar de geração em geração, firmada em Cristo e sustentada na graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que nos ajude, que nos abra oportunidades para nós exercermos este ministério tão importante na educação e na vida espiritual dos nossos filhos.